paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Hoje nós estamos aqui para falar de mais uma lição desse trimestre. E hoje a gente vai falar sobre a lição de número 9. E o título da lição da aula de hoje é Um Lugar de Abrigo. Então, para quem não tem a lição, a gente usa a Bíblia, porque é de onde o texto é tirado e onde a nossa vida deve ser baseada. Então, o texto bíblico de hoje se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Então, abram aí em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. E eu vou ler para vocês, que diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E eu vou ler aqui o verso 30, que diz: Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o memorizando de hoje se encontra em Salmos 91, verso 14, que diz: Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que conhecem que eu sou Deus, o Senhor. No texto bíblico, eu acho que vocês já sabem quem falou essa passagem. Exatamente. Jesus estava falando isso. Mas por que Jesus estava falando sobre tomarmos o jugo dele porque era suave e o fardo era leve? Porque Jesus passava por várias cidades. E onde ele passava, multidões iam atrás. Mas por muitas cidades em que ele passava, muitas pessoas não tratavam Jesus de uma forma muito boa. Então, muitos falavam isso por quê? Porque alguns não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, ou porque não queriam se arrepender dos seus pecados e segui-lo, e seguir os seus mandamentos. Aquelas pessoas, elas tinham uma dureza de coração. E as pessoas que são duras de coração, que têm um coração fechado, elas se tornam pessoas frias e amargas. E elas não se importavam nem umas com as outras, elas só se importavam consigo mesmo. Então, Jesus ele se preocupa com tudo em nossas vidas. Ele se preocupa com o nosso estado físico, o nosso estado emocional e, principalmente, o nosso estado espiritual. Nós servimos a um Deus que nos ama e que sempre quer o melhor para nós. Acho que vocês já sabem, porque os nossos pais são iguais. Às vezes a gente quer muito comer várias besteiras, mas os nossos pais eles dizem não. Por quê? Porque faz mal. E muitas das vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer ficar muito tempo em frente à TV ou no celular, e os nossos pais ficam, saia do celular, saia da TV, e a gente às vezes fica com raiva e não entendem. Por quê? Porque eles querem o nosso melhor. Eles sabem o que é melhor para nós. E aquelas pessoas não entendiam que quando Jesus dizia para eles largarem o pecado que eles tanto carregavam, as coisas ruins que eles faziam, eles não entendiam. Então, quando Jesus veio à Terra, nos ensinou muitas coisas, como o amor de Deus, o amor ao próximo, bondade, nos ensinou que o caminho da felicidade está em segui-lo. Nós nunca vamos encontrar felicidade longe de Jesus. O pecado, ele nos rodeia. Ele está ao nosso redor. Está no que pensamos, no que falamos e no que ouvimos que não agrada a Deus. Quando fazemos algo que não agrada a Deus, nós estamos pecando diante dele. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos, porque muitas das vezes ouvimos e coisas que entram dentro do nosso ouvido acabam sendo guardadas no nosso coração. E daqui a pouco nós estamos pensando coisas erradas que não devem ser pensadas e falando coisas que não devem ser faladas. Então, Jesus, ele está sempre ao nosso lado para trazer paz e tranquilidade. E então podemos seguir o caminho com ele. Quando escolhemos seguir os ensinamentos de Jesus, vivemos uma vida serena e calma, mesmo quando nós estamos passando por momentos muito difíceis. Existe um caminho que é simples, que é o caminho que Jesus nos ensina a seguir. Porém, muitas das vezes escolhemos seguir um caminho difícil, mais complicado. Mas mesmo assim, Jesus ele continua do nosso lado nos ajudando. Ele nos convida a tomarmos o seu jugo.
A gente já falou em jugo quando a gente leu o texto bíblico, agora eu estou falando, que Jesus falava, ele convidava as pessoas a tomar o jugo dele, que era suave, que era mais leve. Mas o que é jugo? Jugo nada mais é do que um tipo de instrumento que era utilizado lá antigamente, na época de Jesus, porque não havia, transportes, como a gente vê hoje os carros. Lá não existia naquela época ainda. Então, quando se precisava carregar coisas pesadas, eram usados animais para puxar aqueles pesos, que eram chamados de fardos. Então, o jugo servia para juntar dois animais, para que um não andasse na frente do outro e assim ele não levasse um peso maior do que o outro. Então, esse jugo era colocado no pescoço dos animais para uni-los. Assim, eles andariam sempre juntos carregando o seu fardo ou seu peso. Assim, o que era muito pesado se tornaria mais leve, pois ao invés de um estar levando, dois levariam o peso e trabalhariam juntos. Quando caminhamos com Jesus, o que é pesado se torna leve. Por quê? Porque quando a gente caminha com Jesus, ele nos ajuda na caminhada. Deus não vive distante de nós. Quando ficamos tristes, Jesus está do nosso lado querendo nos trazer alegria. E sempre quer estar conosco. Ele quer ser o nosso melhor amigo. A forma como aquelas pessoas trataram Jesus e umas às outras não agradava a Deus. Talvez algum de vocês conheçam alguém que é chato, briguento e que vive de cara feia para todo mundo. E ninguém gosta de viver com essas pessoas, não é mesmo? E cuidado para não ser essa pessoa. Só que Jesus ele nos ensina algo muito valioso que é muito difícil para a gente fazer, que é amá-los mesmo assim, que é dar uma oportunidade para eles, que quando eles fazem algo errado com a gente quer revidar na mesma moeda, não é? Mas a gente não deve ser assim, porque Jesus ele nos mostra que as pessoas que menos demonstram amor são as que mais precisam ser amadas. E muitas das vezes elas não conhecem a Jesus, ou conhecem, mas não seguem os caminhos de Jesus. E nós somos aqueles que estão mais próximos dele, que podem levar o amor de Jesus. Então, o lugar onde podemos estar mais seguros, um abrigo, é no amor de Deus, na presença dele. O que Jesus mais quer é ser o nosso melhor amigo. Mas a gente não consegue ser melhor amigo de alguém se a gente não tira um tempo para conversar com ele, se a gente não deixa algumas coisas de lado que não agradam. Então, a gente tem que investir nesse relacionamento. O que Jesus mais quer é estar conosco. E quanto mais perto de Deus estamos, mais longe do pecado ficamos e mais felizes nós somos. O jugo de Jesus são os seus ensinamentos. Por onde Jesus passava, ele ensinava. Ele queria que as pessoas vivessem uma vida mais feliz. Por isso, é muito importante aprendermos e, principalmente, colocarmos em prática o que aprendemos, pois não adianta a gente aprender, ouvir, não guardar e não praticar. Então, Jesus ele quer que a gente aprenda, guarde no nosso coração seus ensinamentos e pratique. Se Jesus disse, ame ao próximo, a gente tem que aprender que devemos amar o próximo e amá-los. Então, o que Deus quer de nós é que a gente seja sempre parecido com Ele. Mas para a gente ser mais parecido com Deus, a gente precisa investir nesse tempo com Deus. E nós precisamos constantemente buscarmos a Ele, seja em oração, lendo a Bíblia e adorando. A oração e a leitura da palavra é como um diálogo. A gente não consegue ter uma amizade se a gente não conversa. Consegue? Provavelmente não, né? Então, a oração é a nossa conversa com Deus. E a leitura da palavra é a conversa de Deus com a gente. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essas duas coisas. Mas, tia, ler a Bíblia é muito difícil. Eu sei que tem algumas palavrinhas que são bem complicadas, mas sempre existe alguém aí do seu lado, papai, mamãe. E se tiver dúvidas, tem as tias para tirar as dúvidas de vocês, que pode ajudar vocês nessa caminhada. E adorando, a gente tem que estar adorando a Deus o tempo todo. E Jesus, ele quer que a gente viva neste caminho. Por quê? Porque ele nos ensina que o seu caminho é o melhor.
Então, a gente tem que agradecer a todos os dias por Ele querer ser o nosso amigo, por Ele nos dar a oportunidade de conhecê-los cada vez mais. Aquelas pessoas não entendiam, então rejeitaram a palavra de Jesus, mas nós estamos buscando conhecê-lo. E cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, Deus se aproxima muito mais da gente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui aprendendo. Em nome de Jesus, amém.